Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje, para a gravação de um vídeo, um estudo rápido, tá? E o tema do vídeo hoje é sobre a alegoria entre o sacrifício de Abraão, o sacrifício de Abraão com seu filho Isaque, né? E a alegoria com o sacrifício do pai para com o filho Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós vemos que a Escritura ela diz que a lei, né? A lei, elas são sombras, né? Para as coisas da nova aliança, para as coisas futuras. Então, a gente vê muitas alegorias, muitas tipologias em Gênesis, por exemplo, e em outros livros da Bíblia, né? Então, por exemplo, assim como na semana passada eu fiz um estudo sobre o casamento de Isaque e Rebeca sendo uma alegoria perfeita referente ao casamento do Senhor e da igreja, né? Assim também esse contexto aqui do relato de Abraão e Isaque é uma alegoria muito grande com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler aqui então no capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí você imagina como Abraão foi um homem diferenciadíssimo. Por quê? Porque ele foi ter esse filho quando ele já estava com mais ou menos 100 anos de idade. E era o único filho dele, o filho que Deus, o filho da promessa, né? Não o filho da carne, como o Ismael. E você vê que ele amava muito, com certeza, Isaque. E aí Deus manda ele sacrificar. E o que Abraão faz? A Escritura consta aqui que Abraão não questiona o porquê, simplesmente Abraão obedece. Abraão era um homem temente a Deus e que tinha muita fé, né? Então ele obedeceu. Aí vai dizer o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, né, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, madeira, né, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Veja, olha só essa alegoria aqui, porque assim como Isaque carregou lenha, carregou a madeira e foi em direção ao sacrifício, assim também o nosso Senhor, ele carregou a sua cruz até o Gólgota, né, até o lugar onde se chama caveira, para ser crucificado, ser sacrificado. Né? Olha só como Deus já estava mostrando o sacrifício de Cristo lá em Gênesis, na história de Abraão e Isaque. Interessante, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaque preparou, né, o fogo, né, acendeu o fogo na madeira ali, e disse: fez a pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto, né? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho.
Assim caminharam ambos juntos. Veja que Abraão, ele diz: Deus proverá o cordeiro. Veja como Abraão... É claro que na mente dele, ele sabia que ia sacrificar Isaac. Mas você vê que ele fala algo que aconteceu. Ele profetizou, né? Por quê? Porque a gente vai ver em seguida. Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ou seja, ele ia ali sacrificar Isaque, né? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Olha só, você vê que Abraão, se coloca no lugar de Abraão, você que é pai, você que é mãe, né? Abraão tinha um filho, né? Porque ele já tinha despedido Ismael e Agar, né? E ele só tinha então um filho, que era Isaac, o filho da promessa que Deus prometeu, né? E você vê que Deus pede o sacrifício desse filho e Abraão, ele ama a Deus acima do filho. Porque ele não questiona o porquê, mas Senhor, eu amo tanto ele, mas Senhor, eu tive ele com 100 anos. Não, Abraão, ele simplesmente obedece, ele teme a Deus, ele ama a Deus acima de tudo. E ele pega Isaac para sacrificar Isaac. Você se imaginou eu no lugar de Abraão? Nossa, você tem que ter muita fé, entendeu? E aí, para ir a esse local e sacrificar o filho, Abraão é diferenciado. Então o anjo, ele então gritou, quando Abraão foi cumprir a palavra que Deus ordenou, o anjo gritou e mandou ele não fazer nada, né? Por quê? Porque agora está provado, é um testemunho. É claro que Deus sabe de tudo, mas diante dos homens, diante de nós, fica testemunhado que Abraão provou a sua fé em Deus. A fé de Abraão não foi só uma fé teórica, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu tenho fé. Não. Deus me disse: sacrifica o teu filho, me obedece. E ele foi lá e fez. Ele provou com obras, boas obras. Amém? Então levantou os seus olhos e olhou. Olha só, lembra que no verso 8, Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto? Olha o que acontece no verso 12, no verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. Deus proveu. Veja como a fé de Abraão, né? Deus proveu. Exatamente. Travado pelas suas pontas de um mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Aí você vê que tem mais uma alegoria aqui. Por quê? Porque Isaac, aqui, ele é uma alegoria de Cristo, carregando a lenha, indo para o sacrifício, né? Só que no final ele não é sacrificado. Agora você vê que esse carneiro, ele, assim como na lei, o sangue de animais era usado de forma transitória para fazer a expiação pelos pecados do povo, assim, esse animal, Deus proveu um animal, um carneiro, né, que, entre aspas, ele paga o pecado de Isaac, vamos dizer assim, porque daí quem ia ser sacrificado ia ser Isaac, mas no final das contas quem foi sacrificado foi um carneiro. Assim como posteriormente, depois desse contexto de Abraão, a gente vai ler na lei que exatamente isso que eu falei, né? Que na lei tinha que se derramar o sangue do animal para expiar o pecado, né, do povo de Israel, né? Então você vê que assim como Cristo, né, assim como esse carneiro ele foi sacrificado no lugar de Isaac, assim Cristo
foi morto e derramado seu sangue em nosso lugar. Amém? Aí a partir do verso 14 até o verso 18, vai ter a continuação aqui do contexto, tá? Abraão ele vai colocar o nome daquele lugar de o Senhor proverá, né? O nome daquele monte. E depois o anjo do Senhor vai fazer a promessa ali sobre a bênção a Abraão, né? Vai dizer: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está no mar, na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aí aqui também já está ligando com as duas casas de Israel, né? Então você vê que é maravilhoso, né? Deus ele sempre mostra para nós alguma coisa lá em Gênesis, na lei, coisas que servem, que apontam para coisas futuras, né? Como por exemplo aqui, o capítulo 22 aponta para o sacrifício, né? Que salvaria a humanidade no sentido da igreja, né? Salvaria aqueles que creem, né? Que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estudo rápido de hoje. Já estou há alguns dias já para fazer um estudo aqui sobre a casa de Deus, um estudo completo sobre a casa de Deus, tá? Em breve eu vou estar fazendo esse estudo. Vou tentar fazer o mais breve possível. E, irmãos, também pretendo, não muito distante, gravar um estudo completo sobre as duas casas de Israel, tá? Sei que muitos irmãos já entendem esse estudo, né? Mas às vezes a gente pode agregar mais alguma coisa para os irmãos. Amém? E para quem também não conhece, vai poder passar a conhecer esse estudo maravilhoso das duas casas. Espero que vocês tenham gostado desse estudo rápido, né? Dessa tipologia ali de Gênesis 22 com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E inscreva-se no canal, deixa o like para essa mensagem ser compartilhada para mais pessoas aí no YouTube. E que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.